Então vamos lá. Bora. Laonde, primeiramente, né? Quando se fala em manutenção eletrônica, tá falando de que tipo de conteúdo especificamente? Que tem que ser aprendido, né? Já que a temática de hoje é em quanto tempo dá para aprender manutenção eletrônica? Eu diferencio isso porque muita gente acha que saber manutenção eletrônica é saber de eletrônica. Somente. Né? Não vou dizer que não precisa saber eletrônica para saber de manutenção. Mas não é só a eletrônica que forma um cara da manutenção eletrônica, que faz um cara entender sobre manutenção eletrônica. Tem outras habilidades que a manutenção eletrônica exige. Então você vai precisar de base de eletrônica, sim, teoria, mas também não é só entender como, por exemplo, vou trazer um exemplo prático, sei lá, entender como o diodo funciona. Isso é uma teoria eletrônica. Que é um componente eletrônico, o diodo, entender como ele funciona, a teoria eletrônica. Saber como ele funciona me permite repará-lo, identificar defeitos em diodos e consertá-los, identificar defeitos e trocá-los numa placa? Não necessariamente. Por quê? Porque saber como ele funciona não quer dizer que eu sei os defeitos que ele pode apresentar. Não necessariamente me traz essa clareza de saber quais os defeitos ele pode apresentar. E o que traz essa clareza? Pronto. Saber a manutenção eletrônica é o quê? É você entender o defeito que ele pode apresentar. Quais defeitos? Por exemplo, o diodo. O diodo ele funciona dessa maneira. Beleza, ele funciona assim. Uma aula, por exemplo, sei agora como é que ele funciona. Beleza. Ele deve funcionar assim. Quando ele não funciona assim, pode ser porque pode ser que ele entre em curto, pode ser que ele apresente uma fuga, pode ser que ele quebre. E aí ele passa a não funcionar da maneira que ele deveria. E aí eu consigo identificar os defeitos. Não só isso. Para identificar esse tipo de defeito, tem que ter os ferramentais. Tem que saber utilizar um multímetro na maneira certa para identificar o defeito em um diodo, por exemplo. Isso é eu saber manutenção eletrônica. Eu tenho que saber como ele funciona? Sim. Mas não só isso. Que isso é eletrônica, né? A eletrônica vai ensinar como funciona. Mas a manutenção eletrônica traz a clareza no sentido de que como que ele deve se comportar nesse circuito? Como ele não deve se comportar? Se ele estiver assim, tá errado. Se ele estiver com fuga, tá errado. Se ele estiver com resistência alterada, tá errado. Como é que começa essa fuga? Como é que começa essa resistência? Com multímetro? Com multímetro, beleza. Não, se for um capacitor, não, com capacímetro eu consigo ter essa clareza. Então isso é a manutenção eletrônica que traz. Essa clareza. E não só isso, questão de manuseio. Como é que eu tiro esse diodo da melhor maneira? Eu meço ele na placa ou meço ele fora da placa? Como é a posição dele aqui? Anodo, catodo, anodo. Eu tiro ele? Como é que eu tiro ele? Qual a melhor técnica de tirar ele da placa? Tudo isso, todas essas habilidades a mais que envolvem a manutenção. Tá? E aí quando se fala de mais aprofundado sobre manutenção, a gente vai falar de técnicas de identificação de defeitos. Que isso aí a eletrônica não ensina. Se eu fazer um curso de eletrônica, não vai te ensinar técnicas de identificação de defeito. Como identificar o defeito de um curto? Como identificar eu falei do diodo, como identificar isso na placa? Como restringir esse defeito ao diodo? Como identificar defeito em capacitores? Sabe? Tudo que envolve a identificação de defeitos, a manutenção eletrônica engloba isso daí. Mais ou menos essa é a visão. Show de bola. Trocar a placa por uma placa nova não considero manutenção eletrônica. Considero um reparo do equipamento. Né? Manutenção eletrônica que eu gosto de falar e que eu defendo é a nível de componente. Né? Eu lembro que lá na empresa que a gente trabalhava, eu perguntei uma vez pro nosso chefe lá, por que tu fala manutenção a nível de componente? Isso lá, porque o pessoal pensa que manutenção é trocar a placa. E não, a gente trabalha com manutenção, mantendo a placa original do cliente, trocando só o componente que está com problema. E só o que está com problema, Só né? o que está Não com sair problema. trocando tudo. Até porque, para que eu vou trocar um componente que está bom? Não faz sentido trocar um componente que está bom, né? Não tem necessidade. Mas isso é o que o trocador de componente faz com maestria. É verdade. Ele troca o componente que está bom porque ele diz que é barato. É baratinho, eu troco logo porque eu estou melhorando a placa.